Bolsonaro ele foi eleito por uma galera que queria realmente mudança, tal, prometeu as reformas e essas reformas elas acabaram não acontecendo. Ou a gente teve uma pandemia aí no meio, tal, não sei o quê, e veio um grande inimigo e você sabe que quando o povo está com medo, os próprios direitos civis da gente ficam meio esquisito, que nem a gente está agora, né? Tem uma coisa lá, o cara tira e você acaba fazendo tudo. Quando você vai viajar, você percebe isso. Você tem medo das coisas. E a gente acabou não tendo as reformas. Você acha que elas virão? Você acha que a gente vai ter pelo menos alguma coisa aí, mudar nessa reforma, na tributária, na administrativa? Você acha que vai ter alguma mudança? Porque parece que já está 2022, essa CPI aí estão só discutindo política, a gente vê que vai um assunto, volta o assunto, vai para a política, vai para 22. Você tem alguma esperança nisso? Ou alguma perspectiva nisso? As reformas que saíram, veja, o plano de governo do presidente saiu do computador que eu estou usando aqui para falar com vocês. Eu e meu irmão, a gente estava muito envolvido com a reforma da Previdência. Ela foi, fiscalmente, ela saiu muito íntegra. O Arthur, o responsável, tocou lá, teve apoio do Paulo Guedes, teve apoio das pessoas, mas ela perdeu duas coisas que a gente queria ter feito, a reforma da Previdência, que eram as contas com isenção tributária para a classe média poder investir sem pagar imposto, como os ricos fazem, essa seria, derrubaram. E o segundo, porque isso ia atrapalhar os fundos de investimento dos bancos e atrapalhar também os fundos de pensão, que o pessoal ali de Brasília adora, um fundo de pensão. Então, isso daí não passou. A segunda coisa que não passou chamava aposentadoria fásica, que era basicamente o auxílio emergencial que a gente tá vendo. Isso é, você contribuiu 15 anos para a aposentadoria, teve um perrengue na vida, bateu. Se está desempregado, tá mal. E você vai lá e consegue um pedaço do salário, da sua contribuição, antecipadamente durante um período que sairia da sua conta da sua conta de aposentadoria. Essas duas coisas caíram, né? Infelizmente. Mas da parte fiscal, o ganho foi muito grande. No horizonte de 10 anos, conseguimos economizar R$1 trilhão e no horizonte de 20 anos são 4 trilhões. O mercado financeiro, ele traz a valor presente o fluxo futuro com uma taxa de desconto. Simplificar. Mercado financeiro, as pessoas viram essa conta e graças a essa conta, vendo que o Brasil é solvente no longo prazo, ficaram tranquilos para o Brasil poder atravessar o primeiro, segundo ano, mesmo com essa pandemia rolando a dívida. A gente já estava com problema de rolagem no final do governo Temer e no começo do presidente Bolsonaro, dada a incerteza. Quando no primeiro dia foi enviada a reforma, o mercado todo ficou surpreso, inclusive até a própria Miriam Leitão falou, pô, a reforma é boa, nossa, que maravilha, porque a gente escondeu. E aí eu vou falar por que eu tô... A outra reforma que eu acho importante, que a gente também estava muito envolvido, era com a independência do Banco Central, que foi resgatada pelo plano de governo do presidente Bolsonaro. São duas coisas importantes. Aí eu vou falar o que aconteceu com as outras duas. Para a Previdência, eu e o Arthur, a gente ficou estudando. Desde 94, estava se tentando passar uma reforma da Previdência, e por que deu errado? Aonde estava errado? A primeira coisa, você não pode mostrar a reforma, porque parece aquele desenho da Cinderela. A Cinderela pega, faz o vestido todo bonito, e aí aparece um bando de gente interesseira, complicada, e vai lá e começa a falar mal, destruir, arrancar pedaços. Então, quando a gente revelou a reforma só na última hora, no dia 1º de janeiro, eles tiveram pouco tempo para tirar as partes principais. O que eles tiraram foi mesmo as contas individuais e também porque o lobby dos fundos de pensão e o lobby dos bancos foi grande. E a outra que eles tiraram foi esse auxílio emergencial, que seria uma aposentadoria fásica. O que acontece? Respondendo objetivamente, né? Na tributária, o time responsável, ele não teve a mesma estratégia, então ela chegou meio cambaleante. Eles deixavam transparecer, passava uma ideia, passava a outra, sofria muitos ataques. Então, o que aconteceu foi que a reforma tributária não foi enviada no dia 1º. Você tem que enviar as reformas no dia 1º, no dia 2, no primeiro mês. Passou isso, o timing vai se perdendo mesmo, fica ruim. E não tinha uma estratégia tão clara assim. Na administrativa, menos ainda. Então, eu não sei se vai passar ou não. Eu acho que o cenário está muito tumultuado. Eu espero
que a gente tenha uma boa reforma tributária, porque o sistema tributário no Brasil é péssimo, é horroroso, e a reforma administrativa, eu acho que você tem que fazer uma reforma que seja boa, mas sem punir ou acabar com a estabilidade dos bons funcionários públicos. Por quê? Porque se for para simplesmente acabar com a estabilidade e permitir o outro indicar, vai ficar pior ainda, né? Porque o político lá vai querer indicar a turma da patota deles, né? Ô, ministro, posso fazer... Falando do governo Bolsonaro, falando nos próximos, né? Então, ou nos governadores. E reforma tributária tem uma grande preocupação, que é onde os lobbies das empresas entram no Congresso. Então, manda a reforma. Aí começa, não, vamos fazer uma isenção aqui, vamos tirar um peso dali, vamos. E o pessoal ali com os lobbies recebe muita verba, enfim, é como muito parlamentar fica rico. Assim como isenção tributária de empresa, não, precisamos ter isenção tributária. O governo do estado do, sei lá, do estado lá do, não vou falar um nome para evitar polêmica, mas de um estado qualquer faz uma isenção tributária de 50% sobre o ICMS durante 40 anos. Você pode ver, essa empresa que está recebendo essa isenção tributária continuamente contribui para a campanha do político que está dando a isenção tributária. Continuamente contrata gente ligada a esse político para trabalhar como empresário, como consultor ou no conselho da empresa. Então, a gente precisava fazer uma reforma tributária que limpasse toda essa lambança. Brasília é muito pior do que vocês possam imaginar. Minha origem é classe média, deixei de ser classe média, não vou negar. Mas minha origem, não sou bilhardário, mas eu pude me dedicar. Mas assim, minha origem é classe média. E, pô, andava de ônibus, metrô, ainda ando, não tem problema nenhum. Mas o que acontece? Isso choca. Quando a nossa família não é política, quando a gente está mais distante, você fica chocado quando você vê muito pior do que passam para a gente. A estrutura, o mecanismo é muito mais podre do que passam para a gente.